prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Nesse sábado que está lindo, né? Maravilhoso, assim, início de feriado para vocês que têm aí segunda-feira de folga, né? Mesmo que estejam assim em casa, mas é um dia assim que, né? Que estamos aí para relaxar, passar com a família, ficar mais, não só em casa, né? Mas para curtir mais um pouco dessa, vamos falar assim, desse feriado prolongado que vão ficar um pouco dentro de casa, né? Então, vamos dar início, então, mais uma palestra virtual, né, que o título de hoje é Bem-aventurados os que têm os que têm o coração puro, né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. E esse capítulo, ele é um capítulo bem... vamos falar assim complexo, né? Mas ele envolve temas assim bem instigantes, né? Vamos falar. E hoje eu vou ficar mais, né? Falando mais da pureza mesmo do coração. Eu não vou entrar tanto nos outros temas que o Kardec traz, que são assim importantíssimos, né? Que falam um pouco né, dos escândalos, fala um pouco sobre as mãos não lavadas. Ele é bem extenso, do jeito que eu achei interessante demais quando a gente lê, né, o Evangelho todo, né, como Kardec trouxe os versículos que ele trouxe da Bíblia para fazer a reflexão. É um contexto assim, bastante interessante, porque ele traz a questão, né, do julgamento, de como que o medo, como que vem impondo, como que através do tempo as várias religiões vêm impondo, né, às pessoas a questão do medo, a questão da culpa, a questão do sofrimento, a questão de como que o mecanismo funciona, né, de como que a religião ela pode ser usada tanto para uma coisa boa como uma coisa ruim. Eu achei interessantíssimo semana passada o live do Décio, né, no domingo. Ele falou uma frase que me chamou bastante atenção. Ele disse assim que a religião, né, ela é uma ferramenta, né? E como uma ferramenta ela pode ser usada tanto para construir como para destruir, né? E é exatamente isso que nesse tema Kardec veio mais ou menos assim trazer. Quando ele fala da pureza do coração, quando Jesus fala, né, através de parábolas das bem-aventuranças, a pureza do coração que ele traz para a gente é exatamente a questão de que somente os puros de coração é que eles conseguem ver Deus. Por que Jesus estava falando isso? Porque quando se fala de pureza, não é aquela pureza de santidade, de falar assim, eu sou casto, eu sou santo, eu sou melhor do que o outro. Não é essa a pureza que nós hoje em dia, né, colocamos, né, essa, vamos falar assim, num pedestal e falamos assim, não, eu sou melhor que você, eu sou puro e você não é, eu sou santo e você é pecador. Não é nesse sentido, é totalmente fora deste contexto que Jesus vem trazer aí esta parábola para a gente. E é nesse contexto que eu vou mais dirigir o tema de hoje, que como eu disse, o estudo, né, do Evangelho, principalmente nesse capítulo, eu achei assim interessantíssimo que quando eu escolhi assim o tema para poder falar, eu já li esse capítulo, assim, essa é a terceira vez que eu venho a repassar, mas quando a gente lê uma vez, duas vezes, três vezes, né, à medida que você vai lendo várias vezes, você vai estudando, você vai fazendo outros tipos de estudos, você vai aprofundando e você vai percebendo coisas ali que estavam escritas que às vezes você não percebeu das outras vezes. Eu percebi a complexidade, né, deste contexto, desse texto aqui. Então, hoje, eu venho trazer para vocês o que eu vou ficar o que eu vou me focar mais vai ser exatamente na questão da pureza do coração, né, e do amor que Jesus veio trazer para a gente. Então vamos lá, no Evangelho, né, no capítulo 8, diz assim, bem-aventurados os que têm o coração puro. E em Mateus, capítulo 5, verso 8, diz assim, bem-aventurados os puros de coração,
porque eles verão a Deus. Quando Jesus estava dando esse sermão da montanha, né? Ele estava falando das bem-aventuranças. Ele estava despertando, ele estava falando para os apóstolos, falando para o grupo de pessoas a respeito das qualidades, né? Que ele tinha, que ele viria nas pessoas, né? E a pureza de coração, ele estava, no caso, comparando com a pureza das crianças, que em Marcos capítulo 10, 13 e 16, diz assim: alguns traziam as crianças a Jesus para que eles tocassem nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixe vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertencem aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e os abençoou. Então, é dessa pureza que Jesus estava falando, né? Quando ele estava se referindo, bem-aventurados que têm o coração puro. Porque ele faz essa referência criança e pureza. Vamos agora voltar um pouco para o espiritismo e para a reencarnação. Então, se um espírito, né, reencarna, né, se nós somos espírito imortal, e eu já fui em outras situações passadas, um ser errante que fez coisas erradas, que tropecei, que matei, que roubei, que hoje eu estou no meu melhor, mas ontem não, ontem eu ainda era aquele que roubava, que matava, mas quando se eu reencarnei e eu vim uma criança, como que eu posso assim ser puro então? Que pureza é essa que Jesus estava falando? Como que se o espírito já vem já com uma, né, vamos falar assim, com um DNA, já vem já com aquela carga, né, vamos falar assim, de vidas passadas, se para uma reparação, como é que fica então essa questão da criança, dela ter a pureza? Que pureza era essa que Jesus via na criança, vamos falar, né, no ser humano, criança aqui? Então, eu acho interessante que, né, no Evangelho, Kardec explica isso, que quando ele se refere à criança, quando ele vê a criança, né, o espírito, vamos falar, né, pequeno, é porque ele entra, né, não é que eles vão falar assim no esquecimento, mas para que ele possa cumprir o plano reencarnatório aqui, nessa vida, para cumprir aquela missão, ele vem para que a mãe até que aceite ele, para que venha cumprir aquela jornada, né, que nós todos aqui estamos para cumprir. A mãe não vai vir com... Você imaginou você dar luz para um bebê e saber que aquilo ali é um assassino, aquele que te matou? Como é que você vai ser capaz de amar aquela criatura? Você vai falar... Então, quer dizer, Deus é perfeito. Você não vai ver nele e nem ele vai se mostrar aquele assassino, aquele que te feriu, aquele que te matou. Não, ele vai vir puro para você. Ele vai vir... como se diz assim, ele vai vir numa embalagem nova, né? Vai vir como se assim, tem uma palavra que eu esqueci como é que fala, refurbish, não sei falar aí, eu esqueci como é que fala em português, como se fosse assim, como se ele fosse reformado, né? Então, quer dizer, a mãe vê naquela criança, né, ou vê naquele espírito, ou vê naquele ser, a possibilidade de dispensar um amor incondicional, mesmo ela não sabendo quem aquele espírito é, ou não sabendo assim, né, tecnicamente, né, mas ela vai ser capaz de dispensar o amor incondicional sobre aquele espírito e vice-versa. É claro que através, né, do crescimento, isso aí vai ter um outro contexto, mas eu digo assim, que naquele espaço de tempo, né, aquele espírito, ele é puro, porque a criança, ela não tem medo, ela não tem anseios. Quando ela é criança, quando ela está né, pequenininha ali, essas emoções, esses sentimentos, esses acontecimentos, eles são colocados a ela à medida do que ela cresce. Então, no período ali pequenininha, é você que vai, quando a criança é pequena, é a mãe que vai ensinar, é a mãe que vai dar amor, é a mãe que vai dar carinho, ou pai, né? Quando eu falo mãe, gente, os pais, vamos falar assim, né?
é aquele que está criando, que vai dispensar todas aquelas emoções em cima daquela criança. É o amor que vai ser dado. Então, a pureza que a criança vai ver, que Jesus via, é aquela de confiança, de 100% de confiança, porque ela está totalmente dependente do pai e da mãe, dos provedores para comer, para se alimentar, para se sustentar. Porque como que um bebê vai se sustentar? Como que ele vai fazer para poder crescer se não tiver um adulto ali para fazer com ele? Ele vai morrer. Tanto é que aqueles que não têm, infelizmente, né, pais bons, né, pais ou mães ou pessoas que cuidem dele, eles não sobrevivem. Muitos aí têm ainda, né, infelizmente, tem pessoas ainda, né, que cometem esses crimes contra as crianças. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que essa dependência 100% dos pais ou daquele que está aos cuidados daquele ser, né? Então é essa pureza que Jesus está se referindo. E também nas atitudes da criança, porque quando você chega, por exemplo, eu acho lindo assim, quando as minhas filhas eram pequenininhas, né? Às vezes a gente saía assim num campo, num lugarzinho assim pequenininho. Acho que quase toda mãe já deve ter vivenciado isso. Aí a criança chega lá, ela começa a pegar aquelas florzinhas assim, que às vezes nem é florzinha, né? É aquela que é aquela amarelinha que é de weed, que é aquele negocinho que cresce, que é da grama, que é tipo uma... Ele não é flor, é uma erva daninha, obrigado. É uma erva daninha, aí ela pega aquelas florzinhas assim, chega lá para você com aquele buquezinho mais lindo, né? E te dá. Quer dizer, é a pureza do coração, ela tá pegando ali, para ela aquilo ali é o buquê de flor mais lindo que ela tá te presenteando, que ela pegou para dar para você. Como é que você não recebe um presente desse maravilhoso, né? Então é essa pureza que Jesus fala, porque o sentimento da criança, né, ele é puro, ele é simples, ele não está vendo ali maldade, ele não está vendo ali receios, ele não está vendo ali interesses, ele está vendo ali, é minha mãe, ou meu pai, ou meu amigo, eu vou presentear porque eu amo, porque eu acho bonito, porque eu quero, porque vem de dentro para fora, entendeu? Então é esta a pureza de coração que Jesus se refere quando ele está falando das crianças. E ele fala, né, digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como criança, nunca entrará nele. Então, como que você quer falar assim, eu vou ver Deus, ou eu vou entrar no reino de céu, se você não aprende, de fato, a olhar para o seu irmão errante como você, pecador como você, caminhando como você, sendo que você não se enxerga nele com os seus próprios erros, com os seus próprios olhos. É muito profundo isso, né? O amor, né? Que nesse nível que Jesus vem nos ensinar. Então era isso que ele estava dizendo com a pureza, né? E é claro que quando a gente fala de pureza, a gente não está falando, né, de tolice, a gente não está falando de ingenuidade, a gente não está falando daquela coisa assim, daquele sentido de pureza de que a pessoa possa ser aproveitada, no sentido assim, de que ela é tão pura, tão boba, que eu vou aproveitar da pureza dela, aproveitar da bondade dela e passá-la para trás. Não é disso que Jesus está falando. Mas é claro que infelizmente, até hoje acontece, e principalmente na questão da religião, né, e esse é um capítulo que Kardec traz isso para a gente, né, que ele fala, que ele vem falar das religiões num todo, né, não estou aqui falando XYZ, estou falando num contexto geral, né, é da questão da ferramenta de uso, de como que ela vai te ajudar a ou chegar perto de Deus ou se afastar de Deus, né? Como que ela vai te ajudar a você fazer uma coisa com quais são as suas intenções quando você entra numa igreja para fazer uma oração, quando você entra numa casa espírita, quando você vai num templo para orar, quando você vai no santuário para adorar, quando você vai num templo hindu para fazer as suas preces, quando você vai fazer uma meditação, qual é a sua intenção? O que te move?
Qual é o seu intuito quando você está ali? É uma coisa que vem para você de dentro para fora? Você está fazendo para se edificar? Você está fazendo para buscar algo que te ilumine interiormente? Ou você está fazendo porque o padre mandou, porque o pastor mandou, porque a diretora do centro mandou, ou porque o seu chefe, ou porque o seu guru falou para você fazer? Qual que é a sua intenção? Qual que é o seu motivo? O que está te movendo a fazer isso? Né? Aí fica uma reflexão para cada um. Porque as intenções do coração da gente é o que conta. Porque no fundo da nossa alma, Deus, ele vê as intenções do nosso coração. Porque é isso que conta na verdade. Né? Porque tudo é entre você e Deus, nada entre você e os outros. Né? Porque Deus, ele não está olhando o que é o que você está fazendo para fulano, para ciclano, para Beltrano. Ele está olhando o que você quer entre você e ele, né? Entre você e os outros. Então é desta pureza de coração, né, de que Jesus está falando, né, da coisa, a confiança da criança, né, no Pai. E nós, como crianças, né, como filhos de Deus, né, como criança que somos ainda, vamos falar, né, espiritualmente falando, na pureza, nós temos que voltar à nossa infância, à nossa pureza, né? E confiar 100% no Pai. Porque quando nós confiamos 100% no Pai, o nosso alinhamento de pensamento, né, o nosso sentimento, a nossa entrega, ela é total. Né? E quando nós chegarmos a este nível, né, a esse patamar, que um dia nós chegaremos, vamos confiar nisso, né, que isso é um caminho longo a ser trilhado e caminhamos para isso. Quando chegamos a essa total confiança de 100%, aí tudo fica mais fácil. Aí fica mais fácil desapegar, fica mais fácil amar, fica mais fácil não julgar, fica mais fácil amar ao próximo, fica mais fácil a não condenar, né? Fica mais fácil viver em harmonia com o planeta, com as pessoas, com o irmão, com o próximo, com os animais, com tudo. E é muito maravilhoso isso, né? Mas isso, é claro, é uma busca contínua e é por isso que estamos aqui. Porque se você não consegue hoje, você pode conseguir amanhã. Se você não consegue amanhã, dá um passo que você consegue no outro dia e assim vai, assim vai, assim vai. Porque a oportunidade nos é dada a cada dia. É o convite que Jesus nos faz, né? Então, que essa pureza, ela seja reativada dentro de nós a cada dia, né? Então, vamos passando aqui para frente. Aí eu acho que eu me adiantei um pouquinho, aí eu venho aqui trazer para vocês, onde que fala, né? Que isso é do item 10, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala assim: o objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseado no seu princípio. Tal é o resultado que dão as que formam sobrevala ao fundo. Nula é a crença da eficácia dos sinais exteriores, se não obsta do que se cometem assassinos, adultérios, expiações, que se levantem calúnias ou que se causam danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Não basta que se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a de coração. Então, é mais ou menos aqui eu já tinha, né, falado anteriormente. É a intenção do coração, né? E enquanto eu estava fazendo esse estudo, só um minuto, por favor, a boca ficou seca. Eu estava escutando uma palestra do Haroldo Dutra. E ele é de Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte também. E ele mencionou um fato que eu não conhecia, depois eu pesquisei rapidamente,
ele contou um caso de uma pessoa que mora lá em Belo Horizonte. O nome desse senhor chama Loreto Flores. Ele era de Belo Horizonte, ele fundou algumas casas espíritas há alguns anos atrás. E esse senhor, ele foi um trabalhador muito fiel lá do espiritismo, quando o espiritismo ainda era muito, como se diz assim, mal visto, né? Vamos falar assim, era muito recriminado ainda, era muito, no Brasil ainda era muito mal visto ainda, né? Então eles faziam a campanha do quilo. Eu não sabia disso, quando eu sempre crescendo lá em Belo Horizonte, quando batia na porta eu pensava assim, porque quando eu cresci católica, né? Até meus 20 anos eu fui católica, então eu sempre fazia essa campanha também do quilo, mas assim, eu pensava que era a mesma coisa, mas não era. Depois é que eu fui assimilar que a campanha do quilo, quem fazia era o pessoal da Casa Espírita, que batia lá pedindo, né, o quilo de alimento. Mas enfim, esse senhor, ele foi fazer uma vez a campanha do quilo, e o Haroldo conta que ele sempre ia bem apessoado, assim, de terno e tal, e foi bater na porta, né, batendo de porta em porta. Aí ele chegou na porta de uma casa de uma senhora. Na hora que ele bateu, uma senhora atendeu. Na hora que ele falou campanha do quilo, a mulher foi e cuspiu na cara dele. Aí ele foi, pegou o lenço dele assim, na maior humildade, limpou assim o rosto e tal. E aí ele pegou e não falou nada, não recriminou. Aí ele olhou para a senhora e falou assim: ô minha irmã, eu estou pedindo para mim. Eu sou o necessitado. Eu que tá precisando. A senhora tem alguma coisa? Aí a mulher ficou assim, sem graça, sabe? Ela ficou assim, toda assim, desconcertada. Ela foi lá dentro da despensa dela, pegou um quilo de alimento, colocou lá na coisa e deu para ele. Aí ele agradeceu a senhora, assim, sem recriminar, ela agradeceu, sabe? Ele não fez assim, ele, sabe, com aquela presença mesmo, com humildade, ele falou para ela, agradeceu e ele foi embora. Quer dizer, o nível de comprometimento que ele estava quando ele saiu da casa dele para poder ir bater de porta em porta para pedir o alimento para a campanha do quilo era de 100%. A intenção do coração dele era realmente adquirir os alimentos para aqueles que estavam necessitados, porque também ele se viu um necessitado. Ele se viu como aquele que também estava precisando de alimento, mesmo que ele não precisasse, porque ele vinha de uma família que ele era um professor, a família dele era muito rica até em Belo Horizonte, e ele fazia o contrário, ele ocupava-se o tempo dele todinho em ajudar os pobres, a ir para as favelas, ajudar os doentes. Eu li um pouquinho da história dele, e ele fundou algumas casas espíritas também lá no Brasil, nos anos 50, parece, ou 40, não sei. E mais ou menos assim, então, enfim, essa é a história dele. Por que eu mencionei isso aqui? Porque, como o Haroldo mencionou na palestra, né, na nota que eu escutei, é a intenção, a pureza do coração, a intenção dele, que era de estar ali naquela obra, naquele trabalho, 100%. Né? E isso vale para qualquer tipo de trabalho que se faz em qualquer igreja, em qualquer centro espírita, em qualquer templo, em qualquer religião que você se compromete. Né? Se você se compromete em fazer qualquer trabalho que seja, limpar o chão da igreja, ou do centro, ou do templo, ou varrer a porta, ou apertar a mão das pessoas quando elas chegam, qualquer que seja o trabalho que você se disponha a fazê-lo, faça ele com a intenção mais pura do seu coração, com a intenção de que você está fazendo não é por você, é porque você está 100% naquele comprometimento entre você e Deus, não entre você e os outros. Porque é esta a intenção, é esta a pureza que Deus está procurando dentro do nosso coração. E é esse tipo de... E quando Kardec traz aqui essa nota, é disso que ele está falando, né? É a atitude que nós temos quando nós fazemos algo, né? Seja ele uma doação, seja ele o que for, né? Eu acho assim, eu achei assim interessantíssimo esse estudo, né? E também eu não vou me adentrar muito
nesse lado, porque tem uma outra parte do evangelho que, se eu fosse fazer um estudo assim completo, ia ficar muito longo, é que justamente fala da questão do medo, né? Porque muitas das vezes, inclusive tem até no evangelho, eu não trouxe aqui, eu só vou delinear rapidamente para vocês, é que quando Jesus fala, né, daquela parte, tá até em Marcos 14, parece, que, se eu não me engano, né, que se sua mão te fizer pecar, é preferível que você corte sua mão fora do que você entrar com, é preferível que você corte sua mão e fique sem ela do que você ser jogado no fogo do inferno, né? Então, quer dizer, muitas das vezes essa palavra, né, fala assim, nossa, mas Jesus está condenando as pessoas para o fogo do inferno, e não é bem assim que é colocado. Por quê? A questão é que o medo, né, ele vem para quê? Ele vem para roubar a sua paz, ele vem para tirar a gente do foco. E principalmente quando fala assim, religião, questão de céu, inferno, condenação, castigo, né? Isso fica muito pesado, que as pessoas falam assim, mas espera aí, então quer dizer, eu vou ser castigado, eu vou ser punido, eu vou ser condenado para o fogo do inferno pela minha vida toda porque eu pequei, porque eu matei, porque eu roubei? Como é que isso funciona? Aí vem os questionamentos, mas aí, como é que fica a justiça de Deus, então, a questão de tudo? Eu não vou me adentrar muito bem dentro, né, desse estudo, porque igual tem essa parte, seria uma outra palestra. Mas o que eu venho trazer é o seguinte, Jesus, quando ele vem trazer essas parábolas, e ele é tão maravilhoso, um mestre tão bondoso, tão magnífico, né, a respeito dos ensinamentos que ele nos traz, é que no todo, quando Kardec vem trazer a codificação, né, quando ele vem trazer o evangelho de uma forma mais esclarecedora, né, para nós, que ele vem trazer os pontos, ele delinha exatamente as questões de como que nos foi colocado estes medos, né? Como que isso nos impede, que é mais ou menos, voltando lá no primeiro slide, né? Como que isso, que é mais ou menos como se ele estivesse chamando as criancinhas, né? Tragam para mim as criancinhas, os apóstolos falam, não, repreendendo. Quer dizer, ele vem nos chamar com a pureza. Aí vem a religião, vem os medos, vem os temores, não, peraí, não vamos deixar ele chegar perto, não, vamos colocar alguns empecilhos aqui, vamos atrapalhar. Aí afasta para que nós não nos achegamos a Jesus. Então, a verdade é mais ou menos assim, o contexto é mais ou menos esse, né? Por isso que ele foi colocado nesse contexto aí para a gente entender. E é esse medo, né? Esse medo, dessa condenação, esse medo, esse castigo, esse Deus punidor, esse Deus, né, às vezes injusto, que a gente pensa, né, que ele é aquela coisa assim, que se você fizer isso, você vai ser condenado. É esse aí que nos afasta, que nos tira do caminho, que nos deixa não nos deixa ter a pureza, que deixa-nos de enxergar Deus como ele verdadeiramente é. Então eu vou trazer aqui, eu trouxe aqui para vocês aqui, 1 João, capítulo 4, verso 16 a 19. E diz assim, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança nele, porque ele é e somos também nós neste mundo. No amor não há medo, e antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Olha que maravilhoso isso. Olha aí como o Evangelho, como Jesus, como Deus, né, na perfeição. Isso quem nos trouxe foi João, né, João Evangelista.
ele veio trazer essa pérola para a gente aí. Então, quer dizer, ele só veio confirmar aquilo que Jesus já veio nos mostrar, né? O verdadeiro amor, o amor puro, o amor que Jesus veio aqui nos ensinar, esse sentimento nobre, purificador, né? Ele veio nos mostrar que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então, quando ele diz isso, ele diz assim: eu vim mostrar para vocês que este medo, este castigo, esse Deus punidor, esse Deus que é tirano, esse não é o Pai amado que nós temos. Ele é amor, ele é justo sim, nós somos responsáveis sim, mas não é através do medo. Não é este medo, não é o castigo que vai te fazer aproximar de Deus. O que vai te fazer aproximar de Deus é o amor, né? É a fé, é o coração puro, é o divino que está dentro de nós, né? E para resgatar esse divino, para tirar essa questão das mágoas, das punições, dos castigos que vem aí nos assolando através de tanto tempo, né? De tantos tempos, de tantos séculos, né? Que veio, e eu acho interessantíssimo que eu não tinha assistido ainda o filme do Kardec. Eu assisti, acho que semana passada, semana retrasada, não sei, uns desses dias aí, eu passando pelo Netflix, acho que foi semana passada ou retrasada, não sei. E aí eu tava vendo o filme, eu tava assistindo o filme, e eu achei interessantíssimo a maneira, né, de como que foi trago, assim, a mensagem. E é claro que você assistindo o filme é muito diferente daquilo do que a gente já... É uma coisa mais resumida, né, daquilo que a gente estuda aqui, é claro, não tem nem comparação. Mas eu digo assim, a maneira como foi, assim, né, traga, assim, a história, aquela coisa toda, é a questão, assim, do amor e do comprometimento dele com a obra, né, e de como que ele trouxe essa revelação, de como que ele quis deixar o legado, de como que o mundo espiritual, né, quis falar, olha, isso aqui não tem como mais a gente parar, né, tipo assim, não tem como mais fechar os olhos para essa realidade, né, para o mundo espiritual, não tem mais como negar essa existência, né, do plano espiritual maior. E isso tudo vai ser... Tem muito mais coisas ainda para vir, muitas coisas grandes, muitos fatos para acontecer. E isso depende muito, muito mesmo de todos nós. E é um legado, é uma coisa assim muito linda de se ver. Então, quer dizer, não tem como hoje em dia, né, a gente olhar para um texto bíblico, a gente olhar para um texto esse igual de João, ou um texto de Emmanuel, ou um texto de Joana, né, ou um texto que a gente lê às vezes no Evangelho segundo o Espiritismo, ou não tem como você não olhar e não fazer esse vínculo, você e pensar no que ainda está por vir, no quanto que foi eu esqueci a palavra, gente, desculpa. No quanto que foi deixado, quanto que foi tentado apagar, vamos falar assim, né? Quanto que foi encoberto, né? Por quê? Porque o medo nos foi colocado, foi imposto sobre nós, né? Para quê? Para que a luz fosse apagada, para que nós não... Aquela sensação de que nós, como homens, né, como espírito, como ser humanos, não estivéssemos muito longe de chegar até a Deus. E Jesus diz que não é assim. Então, quando se diz assim, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, você fala, nossa, mas então como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para alcançar essa pureza? Está muito longe de mim. E a realidade não é essa, né? Quando se fala na pureza, se parar bem para poder pensar nessa pureza, ela não é difícil assim de alcançar, né? Ela é só mesmo a questão de trabalhar dentro de nós essa luz divina que nós todos temos e essa capacidade que temos de melhorar a cada dia, né? E isso é um esforço, é um trabalho que cada um nós podemos fazer, basta a gente querer trabalhar para isso, né?
E eu trouxe agora também para vocês um texto que eu fazendo os estudos, eu consegui, que é de Emmanuel, está em Deus Conosco, 385, quando a pureza estiver conosco. Eu vou ler esse primeiro texto aqui, e aí quando eu li isso, eu fiquei assim, nossa, que coisa maravilhosa. É uma coisa assim que daria assim, nem sei quantos estudos, mas vamos lá. Quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a desventura respeitável do nosso irmão. Quando a pureza morar em nossos ouvidos, receberemos a calúnia e a maldade, nela sentindo o incêndio e o infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que nos observam sem o exato conhecimento de nossas intenções. Quando a pureza demorar-se em nossa boca, a maledicência surgirá junto de nós, por enfermidade lamentável do amigo que nos procura, vinculando-se no veneno, e saberemos fazer silêncio, bendito com que possamos impedir a extensão do mal. Quando a pureza associar-se ao nosso raciocínio, identificaremos nos pensamentos infelizes a deplorável visitação da sombra, diante da qual acendemos a luz da nossa fé para que a justa resistência. Nessa primeira parte, olha que maravilhoso. Ele traz os sentidos, né? Primeiro o olhar, depois o ouvir, depois o falar e depois o raciocinar. Quer dizer, ele está falando aqui, quando a pureza estiver no nosso olhar, como que nós conseguiríamos enxergar o nosso irmão? Quando a pureza estiver nos nossos ouvidos, que chegar uma calúnia, uma fofoca, ou uma coisa que se você escutar de alguém, o que você vai fazer com essa informação? Né? Como é que você vai perceber? O que você vai observar daquilo? Aí você viu, você escutou, aí você vai o quê? Falar. E na Bíblia tem uma parte que fala que nós temos que ser, que a gente tem que pensar, a gente tem que ser tardio para poder, às vezes, falar, né? A gente tem 2 ouvidos e uma boca por algum motivo, né? A gente tem que ouvir mais e falar menos, né? Então, quer dizer, o que falta, né? Qual que é o raciocínio? O que está faltando na gente para nós termos uma percepção melhor do nosso, para enxergar melhor o nosso irmão, né? Aí ela vem, né? Você vê, você escuta, você fala e você raciocina, né? Quer dizer, se a pureza atuar nesses primeiros 4 instintos da gente, o que nós vamos fazer com isso? É fantástico, como o Emmanuel traz, como o Chico traz, isso não é só uma poesia, é uma coisa assim tão profunda que quando eu li isso eu falei, gente, de onde que isso está vindo, né? A beleza, né, que eu vejo. Isso é uma coisa assim, cada um tem uma experiência, né, de estudo, de que certas coisas acontecem. Para mim, a impressão que eu tenho é que cada vez que eu faço um estudo, leio um texto, ou venho fazer uma aula, é como se... Porque parece que a mente da gente é como se fosse caixinhas, né? Uma biblioteca. Parece que cada vez que vai, abre uma janelinha, e nessa janelinha parece que abre tantas informações que vem, que dispensa sobre a vida, sobre a minha vida, sobre... E assim, sabe, é um mundo, um universo, assim, que eu jamais poderia imaginar que existia, entendeu? E é uma coisa, assim, para mim, pelo menos, né? É maravilhoso. Então, assim, é uma coisa que é gratificante. Por isso que é muito interessante quando, pelo menos quando eu faço os estudos, né? Se eu escuto alguma coisa na internet, eu vejo uma palestra, ou vejo alguém falando, ou vejo um apresentador, ou o
quem seja que fosse, né? Eu anoto aquilo ali, eu vou lá e leio, porque a melhor maneira de você se inteirar de um assunto, ou se você descobrir, é você pegar, você ler e você tirar suas conclusões próprias, porque é isso que nos é ensinado, né? Que inclusive aqui no Espiritismo te ensina muito você raciocinar, porque você tem que pensar antes de você agir, você tem que buscar as suas próprias percepções, porque é uma coisa assim fantástica, maravilhosa. Graças a Deus por termos encontrado este caminho, né? Que graças a Deus que podemos caminhar cada dia e a cada passinho que a gente vai dando, né? Que seja assim, 1 milímetro hoje, 1 milímetro amanhã, um passinho, né? Que eu sinto às vezes que para mim, né? Passa a dizer passinho de tartaruga, eu vou falar, né? Que a gente dá, ou às vezes até um passo para trás, não sei. Mas cada passo que a gente dá é como se fosse um universo que vai assim abrindo diante dos nossos olhos. Mas vamos lá para a segunda parte. Então, continuando, ele diz assim: quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor do nosso carinho irradiar-se em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda confiam-se à ignorância. Quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará a boa vontade e aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para o abençoado serviço do amor que o Mestre nos legou. Bem-aventurados os puros de coração, proclamou o divino amigo. Sim, bem-aventurado o que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães e as próprias derrotas em vitórias, criando invariavelmente o céu onde se encontram e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para o tormento da vida. Olha que coisa maravilhosa. É assim, acho que não precisa nem de mais comentários, porque é uma coisa assim tão profunda, tão maravilhosa, né? Que é uma, eu quando eu li isso eu falei, não tem coisa mais certeira para dar assim uma conclusão, né? Nesse tema que Kardec nos trouxe, que Jesus trouxe, né? Nesse ensinamento, nessa parábola, do que esse texto de Emmanuel. É por isso que como eu estava dizendo um pouco antes, né? Por isso que é a questão assim do espiritismo, né? Dos livros, das leituras. Como que isso chegaria hoje ao nosso conhecimento se não fosse pela doutrina, pela mediunidade, pelos livros escritos, pelas psicografias? Como que uma mensagem desse nível iria chegar até os nossos corações se não fosse por isso? Agora você para e pensa. Quantas outras mais não devem, né? Porque isso é o que chegou até nós. Quantas outras mais já não devem ter por aí? Porque, né, com todo respeito, né, Emmanuel, né, cada texto que a gente lê, a gente fica assim, né? Não precisa nem de falar quem já leu os textos, mas imaginem, né, a grandeza, a riqueza. Imaginem quantos mais outros não virão, o que não tem mais para nos ser revelado, né? E então, só para concluir e para dar assim, finalizar, eu trouxe esse pequeno texto aqui de Atitudes Renovadas de Joana de Ângeles e de Divaldo Franco, e esse texto específico ela fala da bênção da reencarnação. E aí eu trouxe esse pedacinho aqui, e com esse pedacinho eu vou concluir. E ela fala assim: o importante, portanto, é o hoje. Não que se foi, aquilo que se desencadeou, e a ocorrência do que agora vives. Deste modo, aquieta os sentimentos doloridos, procura compreender os objetivos existenciais e atua no bem, tanto quanto seja possível. Faze um pouco mais, vai além dos seus limites. Inscreve-se imediato emocionalmente nos compromissos de iluminação interior e trabalha para que a luz
a luz divina, de onde procederes, desenvolva-se no âmago do seu ser, clareando-se totalmente e torrindo-se uma chama de esparse e caridade e alegria. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Quando Joana estava escrevendo, é um texto assim, vale a pena ler esse livro, gente. É assim, divino. Quer dizer, a bênção que nos é dada à reencarnação. A bênção de estar aqui e de poder contemplar, de poder resgatar, de poder trabalhar nessa luz divina, naquilo que é divino, naquilo que já está dentro de nós. De resgatar a pureza, de clarear aquilo, né, de fazer brilhar a nossa luz interna. Né? E ainda fala mais, vá além dos seus limites. Quando ele está fazendo esse chamado, é justamente por isso. Vá além dos seus limites, assim, qual que é a sua intenção? Vá além dos seus limites. Se o seu limite é só vir aqui para poder sentar e assistir uma palestra, então amanhã você vai vir, não é só para assistir uma palestra, você vai vir fazer algo mais. Qual que vai ser algo mais? Você não precisa falar para mim, é você e Deus, vai falar, não, esse objetivo eu tenho, eu vou por isso. Eu estou caminhando por isso, pela fé e pelo aquilo que eu sei que Deus tem preparado para mim, e com isso eu vou ser uma bênção para os outros. Eu vou irradiar, vou fazer brilhar minha luz, não porque é uma coisa para mim, é porque eu vou fazer para o bem maior. E assim eu vou me iluminando e iluminando aos outros.